Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! O bom dia é sempre especial, né? Após uma vitória. Já estava esquecido de como era uma vitória. 5h31 da manhã, tô completando o meu ciclo semanal, hein? Uma semana acordando cedo, algo que eu tenho muita dificuldade, mas venci, né? Uma semana acordando cedo pra ir pra academia, pra se cuidar, pra cuidar da saúde. E queria agradecer cada um de vocês aí que tem assistido, tem acompanhado. O Bini já me mandou mensagem. Amanhã quero acordar com seu vídeo, com a sua carona. Enfim, Bini, um beijo especial aí. Obrigado pela mensagem. E vamos falar, né, dessa vitória do Corinthians. Corinthians 2-0, estreia na Libertadores, estreia do Fernando Diniz. Eu acho que é um resultado muito importante, vai muito além da vitória, do placar. Vamos falar sobre o jogo, sobre as opções do Diniz. Você já sentiu o dedo do Fernando Diniz no time do Corinthians? E aí, já sentiu o dedo? Brincadeiras à parte, né? Fizeram essa péssima colocação na entrevista de apresentação do técnico do Corinthians enfim, estreia do Corinthians contra o Platense que debutando na competição, né? O Corinthians jogou fora de casa. Desculpa, pessoal. E assim, eu tenho uma tese, e principalmente quando se trata de Corinthians, né? Estreia de Libertadores, eu falei sobre isso ontem. Estreia de Libertadores fora de casa é sempre um componente a mais, né? É sempre um fator complicador. Eu tava relembrando que o Corinthians do Tite, 2013, atual campeão da competição, que não teve nenhuma dificuldade na primeira fase, empatou com aquele time da Bolívia, fora de casa, São José, se não me engano, o jogo, inclusive, do triste episódio lá do menino que morreu. Muito triste esse episódio. O time de 2012 estreando contra o Deportivo Táchira, que não, né? Todo mundo imaginava que não deveria oferecer muita dificuldade. Então, assim, estrear fora de casa é sempre muito complicado na Libertadores. E o Corinthians tinha pelo menos um fator histórico seu, do qual falei no vídeo anterior, de dificuldades na competição, estreia de um técnico novo que não teve muito tempo para treinar. Então é uma vitória muito, muito, muito importante. Esse é aquele famoso jogo que antes você faz aquela análise, tem que ganhar. Jogou bem, jogou mal, foi bom, não foi, falando de desempenho, é absolutamente secundário, principalmente no momento que o Corinthians está. Então a vitória, ela é fundamental. Como foi a vitória, algumas nuances, escalações, lances, eu vou falar agora. Antes aliás, depois de já ter comentado o quanto foi bom vencer, eu não sabia muito o que esperar do Platense, né? É óbvio que um time que foi campeão argentino, ele é campeão como se fosse um campeão de um turno, né? Na Argentina existem 2 campeonatos. Enfim, não é só na Argentina que é assim. Clausura e abertura, se não estou enganado. Então o Platense ganhou um desses campeonatos. Então é um campeão nacional. E você fica meio sem saber o que esperar. É mais ou menos, imagino eu, o que os outros clubes vão esperar do Mirassol, por exemplo, né? Mirassol que estreou vencendo o Lanús da Argentina, por exemplo. Mas eu fiquei com uma imagem muito ruim do time adversário durante o jogo, tá? Talvez eu devia ter falado isso no final, né? No final da análise. Mas vamos lá, eu achei o time bem ruinzinho. É um time que passou por transformações após o título, né? Inclusive não é mais o mesmo técnico, saíram muitos jogadores e é um time que tá com bastante dificuldade de vencer. Dificuldade essa que o Corinthians também tinha. Mas vamos falar das opções que o Diniz optou. Era óbvio que, taticamente, ideia de jogo, não daria pro Diniz fazer milagre, né?
Ele é técnico de futebol, ele não é mágico. Mas, pelo menos em termos de escalação, você já vê uma identidade do Diniz, você já vê uma mudança significativa ou mudanças comparadas às escalações que o Dorival vinha aplicando. E o que é também normal, né? É normal. Então, quais as principais mudanças do Diniz somente em termos de escalação? É ele ter optado por Garro e Bidon juntos, né? Que é um assunto que a gente vem falando bastante sobre isso e não é de se surpreender que o Diniz tenha optado que ambos atuem juntos, né? Dois jogadores, embora totalmente distintos, são dois jogadores reconhecidamente como dois jogadores muito técnicos. E para mim a maior surpresa de todas, a opção pelo Kaique. Eu falei até ontem, né, sobre isso, que existia a notícia e a possibilidade do Kaique jogar. O Guinegão tá machucado, ele machucou na seleção sub-20. As outras opções seriam Vitinho, Pedro Raul, Dieguinho, né? Eu não conto com o Linga ainda nessa briga por titularidade, mas então eu não tinha muito o que criticar o Diniz por escalar o Kaique, ainda que o Kaique fosse um jogador que eu tenho as minhas restrições, eu tenho as minhas questões com o jogador. Então não dá para criticar, não dava para criticar o Diniz por causa disso. Então um meio-campo mais técnico, né? Em termos de escalação, é um time do Diniz mais próximo ao que foi o time do Ramon, né? Optando por Garro e Bidon juntos, apesar que taticamente não foi exatamente um losango, né? Na hora de marcar era o Bidon ali pela direita, o Kaique era esse jogador que recuava e compunha a defesa pelo lado esquerdo, né? Então essa foi a ideia do Diniz. Então esse foi o que a gente mais teve de destaque em termos de tática e de opções de escalação do Diniz. O Corinthians não faz um bom primeiro tempo, mas também é pouco ameaçado. Foi um jogo muito truncado, né? Foi um jogo, diria eu, até que um jogo feio, mas que eu fiquei com a sensação de que o Corinthians estava meio que amarrando o jogo de propósito, né? Talvez até de forma estratégica. O Diniz veio depois falando em coletiva que de fato o primeiro tempo não foi bom. Teve aquela parada técnica, né? Que fica muito clara ele dizendo: galera, joga, vamos jogar. Se aproximem e vamos jogar, vamos ter coragem. É um discurso que é muito conhecido do Diniz, né? Mas o primeiro tempo não foi bom. O Hugo faz uma grande defesa ali no cabeceio, onde eu acho que foi... Acho não, foi o lance mais perigoso dos caras e o Hugo faz uma grande defesa. Teve um chute de fora da área um pouquinho antes. Um festival cheio de hambúrgueres incríveis, música e muita diversão. De 9 a 12 de abril, em nossa área externa. Confira toda a programação em nosso site. Essa mulher da Cancela aqui já tá ficando famosa aí nas nossas lives. Pouco antes da defesa que o Hugo fez, teve um chute de fora da área que assustou bastante, mas se bem que quando você vê o replay, a bola não passou tão perto, né? O número 7 do Platense parece o Roger Guedes, né? Não sei se alguém teve essa visão, essa impressão. E aí no final do primeiro tempo apenas, que o Yuri perde uma grande oportunidade, né? Você fica com aquele sentimento de, pô, por que o Yuri não chutou de esquerda, né? O Yuri é um cara que finaliza bem as jogadas de esquerda. Eu acho que ele optou ali pela opção errada, ele se encurvou todo para finalizar de direita e finalizou muito mal, mas também foi a única oportunidade do Corinthians no primeiro tempo. E o segundo tempo é um segundo tempo de pleno domínio do Corinthians, que eu acho que a cronologia do jogo, ela ajudou, né? O Corinthians faz 1-0, não vou lembrar agora da minutagem, mas faz 1-0 no início do segundo tempo, né? E os gols condicionam os jogos, né? O Corinthians passa a ter mais tranquilidade num baita gol do Kaique. Eu vou falar daqui a pouco
em algumas avaliações individuais, mas o Corinthians faz um gol muito importante com o Kaique, só que tem um detalhe, né? A gente já viu o Corinthians muitos jogos fazer um gol e aí recua, se acomoda, e não foi o que aconteceu, né? O Corinthians faz 1-0, depois mata o jogo com o gol do Yuri, e ali o jogo acabou, né? Teve a expulsão do jogador do Platense, e o Corinthians conseguiu, né, ir além do 1-0, né? Como eu falei, o Corinthians historicamente, se não propositalmente, se não de forma orientada, já tivemos vários jogos aí que o Corinthians era superior, faz o gol, toma o gol no final, toma um empate, não traz a vitória, que nitidamente o Corinthians era um time superior, né? Então, o Corinthians teve esse mérito, faz o gol do Kaique, mas busca o segundo gol, né? Então, o Corinthians consegue liquidar, faz o 2-0, uma vitória muito importante, que eu já contextualizei antes. E aí, voltando a falar que o adversário, eu achei o adversário muito fraco, mas o Corinthians fez o que precisa ser feito. O quê? Vencer, né? Não dá pra dizer que venceu e convenceu, mas o segundo tempo foi um segundo tempo de tranquilidade. Eu acho que isso dá pra afirmar. Não foi um grande jogo, não foi uma grande exibição, mas o segundo tempo o Corinthians conseguiu se impor, né? O Hugo praticamente não trabalha, ele faz uma defesa ali numa bola de escanteio, que na minha visão, deixa eu acender aqui a luz, que na minha visão é muito mais uma defesa meio que de segurança, né? Que ele espalma pra direita, diferentemente da defesa do primeiro tempo, por exemplo, que eu classifico como uma grande defesa. Mas fora isso, o Corinthians não foi ameaçado, é um segundo tempo de domínio do Corinthians, e aí o Corinthians faz um 2-0 com propriedade, né, no gol do Yuri. Então, né, fiz o contexto que o adversário eu achei fraco, mas o Corinthians fez o que precisa ser feito. Eu não vou ficar aqui elencando todos os jogos, mas quantos jogos o Corinthians não nos deixou na mão, não venceu, não jogou bem, não trouxe o resultado contra adversários fracos, né? O Always Red da Bolívia é outro exemplo do time do Vitor Pereira. Apesar de na Bolívia ter o componente da altitude, o Corinthians já fez outros jogos em altitude, onde venceu. Então, o próprio São José, que eu citei também aqui da Bolívia, do time de 2013, o Deportivo Táchira e vários outros. Copa do Brasil também, às vezes, você enfrenta um time fraco. O time do Carille, por exemplo, passou perrengue com a Avenida, apesar de ter vencido, um jogo terrível. O próprio time do VP, com a Portuguesa do Rio de Janeiro, na Copa do Brasil, fez um jogo terrível, né? Então, o Corinthians fez o que precisava ser feito. De novo, acho que é a terceira vez que eu vou falar. É um adversário fraco? O Corinthians de 2023, a última Libertadores que nós disputamos na fase de grupo, ganhou do Liverpool, o Liverpool do Uruguai. O Corinthians ganhou de 3-0 fora de casa. Inclusive na primeira rodada, né? Então, e depois o Corinthians se enrolou com os adversários mais fortes do grupo, se não me engano, Independente Del Valle e Argentinos Júniors, né? É isso, né? Acho que é isso. O Corinthians ganhou os 2 jogos do Liverpool, que era o mais fraco do grupo, mas não ganhou nenhum jogo dos outros 2, que eram os mais fortes. E esse grupo, ele se assemelha, né? O Platense agora eu classifico como se fosse o Liverpool do Uruguai, e agora nós temos Independente Santa Fé e Peñarol, e o empate do outro jogo do grupo, o jogo foi 1-1 na Colômbia, também é um bom resultado para o Corinthians, né? Nesses jogos de grupo, quatro times, jogos de ida e volta, quanto mais empate dos outros jogos, melhor para os outros times. Então, além do Corinthians vencer, o outro jogo foi empate, isso foi muito positivo. Falar de algumas questões individuais, né? O Hugo foi muito importante, aquela defesa no primeiro tempo poderia modificar o jogo, quando você toma um gol, fica atrás no placar, inclusive podia afetar o time psicologicamente, então a defesa do Hugo ela é muito importante. No mais, um jogo bem ok do Hugo, como eu falei, a outra defesa dele eu achei bem normal, e principalmente para um goleiro da qualidade dele. O primeiro tempo eu fiquei muito irritado com o Gustavo Henrique, a quantidade de passes errados, né?
passes, rebatidas, toda a bola dele era um erro, a bola na intermediária, a bola ia pro adversário. Mas em termos de zagueiro, eu acho que a dupla de zaga do Corinthians foi muito bem. Eu não vou aqui fazer a avaliação individual de todos os jogadores, tá? Vou fazer apenas alguns destaques. Falar do Garro, né? Impressionante o Garro, 2 assistências no jogo, que já não é pouca coisa. E eu brinco, né? Eu falo muito sobre assistência. Às vezes o jogador dá assistência até sem querer, às vezes o jogador dá o passe e o outro faz o gol e é contabilizado como assistência. Nesse caso, não. Nesse caso, o Garro tem 2 assistências típicas de camisa 10. 2 bolas que o Garro pega, toma Kaique. Deixa o Kaique numa grande condição para fazer o gol, tal qual ele fez no gol do Yuri, tal qual ele fez no primeiro tempo no lance que o Yuri perde o gol. Repare que é um Rodrigo Garro dando 3 assistências. É muita coisa, né? Eu até acho que no primeiro tempo ele nem estava bem, né? Ele é bastante participativo, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo e o Garro também não estava bem. Mas, cara, um camisa 10 que veste a 8, dá 3 passes, 3 assistências, é muita coisa. E esse é o Garro, né? Esse é o Garro que a gente conhece. Não dá pra abrir mão de um jogador como ele. E aqui não vem uma crítica ao Dorival, não, tá? O Corinthians foi campeão sem o Garro. Na Copa do Brasil, o Garro era banco. Mas embora o Bidon ele tenha as suas qualidades, e eu acho que supriu bem em alguns momentos essa ausência do Garro, o Bidon não é esse jogador. O Bidon é o jogador da construção. O Bidon é o jogador antes do Garro, né? E era assim que ele jogava no time do Ramon, por exemplo. Você não vê o Bidon dando esses passes que o Garro dá. Você não vê o Bidon fazendo isso. É porque o Bidon é ruim? Não, porque não é característica do Bidon. O Bidon é da construção. O Bidon é o jogador que fez o que fez contra o Vasco na Copa do Brasil. De se desvencilhar no meio campo e construir a jogada. E isso o Bidon é muito bom. Mas ele não é o Garro. São jogadores diferentes. Até por isso podem e devem atuar juntos. Então, muito bom esse jogo do Rodrigo Garro. Esse é o Rodrigo Garro. E eu, particularmente, fiquei muito feliz com esse destaque do Garro no jogo. Vou falar do Yuri Alberto, que perde um gol, faz outro gol. Inclusive, o gol que ele faz é de esquerda, né? Eu critiquei ele no primeiro gol, falando, pô, poderia ter finalizado de esquerda, né? E ele faz o gol de esquerda, porque ele é muito bom de esquerda, né? Ele tem a confiança, ele tem a qualidade. Mas eu queria falar outra coisa do Yuri, que é similar nos 2 lances, que é uma característica muito valiosa do Yuri, que é a capacidade de fazer a movimentação certa e não ficar impedido. Se você observar no lance do primeiro tempo, é uma bola que sobra ali pro Garro e o Yuri tá impedido. Rapidamente ele se coloca na posição legal, já faz o movimento para correr e o Garro dá a bola. Lembra que eu costumo falar? Um camisa 10, um jogador de qualidade, ele precisa é o arco e a flecha, né? O Bini que gosta disso, o arco e a flecha. Para o Garro meter a bola pro Yuri, tem que ter alguém se oferecendo, tem que alguém atacando o espaço, como o Kaique fez no primeiro gol. Mas o Yuri é muito bom nisso. E foi muito similar nos 2 lances. O lance que ele perde, o lance que ele faz o gol. Um lance de muito refino, tático e de inteligência do Yuri, né? O movimento que ele faz para correr na hora certa e sair na cara do gol é uma qualidade que às vezes a gente não mensura. A gente gosta de falar que finaliza bem, dribla bem, cabeceia bem, mas essa inteligência sem a bola, ela é muito importante. E para mim o Yuri mandou muito bem nos 2 lances. O primeiro ele finalizou mal, o segundo, caixa, 2 oportunidades, ele fez um gol. Então queria fazer esse destaque pro Yuri. E o que falar do Kaique, cara? O Kaique é um cara que inegavelmente tem qualidade com a bola no pé, né? Mas é um jogador que marrento, que às vezes passa a impressão de displicência, mas se eu tô dizendo que é um jogador que tem qualidade com a bola no pé, é o mais importante, né? Cabe ao técnico conseguir e fazer, extrair o melhor dele. E o Diniz aposta no Kaique e ele responde muito bem. Eu tava gostando do Kaique antes do gol. Fez uma grande partida, uma partida de craque além do gol? Não, mas foi participativo, mostrou personalidade, teve lances ali na esquerda que ele driblou, que ele roubou bola. Então eu achei ele muito participativo, achei que ele estava muito bem antes do gol.
Inclusive, era ele que estava ali na beira do gramado, perto do Diniz, e você via na transmissão inúmeras vezes o Diniz orientando o Kaique. E aí, cara, o gol do Kaique é um negócio absurdo, porque ele faz a movimentação de atacante, né? De atacar o espaço quando a bola parece que já vai sobrar ali pro Garro, e você tem que antever esse tipo de situação. Opa, a bola tá indo pro Garro, tem espaço, vou atacar. Ele ataca, recebe, e cara, o gol que ele faz é gol de gente grande. O moleque meteu uma cavadinha numa Libertadores de canhota. De canhota. Poucos jogadores têm essa qualidade, poucos jogadores têm essa personalidade. E isso precisa ser dito, né? Então, o Kaique faz um baita de um gol. E eu não tô aqui pra tirar o mérito do Yuri, tá? Mas o gol do Kaique tem outro peso. É por isso que ele tá na capa do vídeo. O Kaique é o jogador que abre o placar. É o gol que abre o placar. É muito diferente do gol do Yuri. De novo, não estou tirando o mérito do Yuri, tá? Mas o gol que abre o placar, ele tem um peso muito maior do que o gol do 2-0. E o menino mostrar a frieza que ele mostrou, é um baita cartão de visita, é uma baita apresentação do Kaique, né? Basta lembrar que contra o Capivariano ele também faz um belo gol de finalização de direita de fora da área. Então observe que é um jogador jovem demonstrando características de jogador de qualidade. Um chute de fora da área no ângulo, uma cavadinha de esquerda, é somente de quem tem qualidade. Então se o Diniz conseguir colocar a cabeça no lugar do Kaique, quem sabe a gente ganha um reforço aí que a gente não contava tanto, né? Então mérito pro Diniz, início ele tem o mérito. E parabéns pro Kaique, o moleque arregaçou no jogo da Libertadores. E rapidamente falar de alguns jogadores que entraram. Não vou falar de todas as substituições, até porque o Diniz demorou pra mexer e mexeu já ali onde o jogo já tinha... O jogo já tava encerrado, né? Então, e aliás, como demorou pra mexer o Diniz, né? Certamente se o Corinthians não traz o resultado, seria um ponto de crítica, né? O Corinthians jogou praticamente o jogo todo com o time titular. Mas enfim, ele ter demorado pra mexer é um fato, tá? Se foi bom ou se foi ruim, se é certo ou se é errado, aí é onde entra a opinião. Mas fato é que o Diniz demorou muito pra mexer. E aí, o que o Vitinho faz em pouco tempo de um jogo morto, repare, uma coisa é o Vitinho entrar num jogo que tá acabado, 2-0, com espaço, com o adversário nas cordas. Outra coisa é o Kaique jogar grande parte do jogo pegado, jogo brigado. E o que o Vitinho entra e faz ou não faz, mostra do porquê da decisão do técnico, né? O Vitinho é um jogador que tem muito mais nome, muito mais carreira do que o jovem Kaique. E o Vitinho entra e faz o que faz ou o que não faz. E o mesmo vale pro Pedro Raul, né? O que o Pedro Raul em pouco tempo faz e não faz, mostra do porquê o Kaique teve mais oportunidades. Então, só queria fazer esses registros individuais. Muito importante essa vitória. É importante colocar os pés no chão também, que o adversário demonstrou muita fragilidade. Então, calma, mas é uma vitória importante. O Corinthians estava 9 jogos sem vencer. O Corinthians estava 11 jogos sem conseguir marcar mais de um gol numa partida. É muita coisa. Estancar essa sangria era muito importante. É sangria que fala? Estancar a sangria? Estancar esse problema, vamos dizer assim, né? Então, muito importante, muito feliz. Eu fui dormir ontem. E vendo como o Corinthians jogou hoje, taticamente, tudo, eu fico me perguntando como e onde o Diniz vai encaixar o Memphis